Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor, os irmãos que estão aqui presenciais, os irmãos que estão acompanhando online. Nós vamos iniciar hoje, como eu falei agora há pouco, a lição, a revista que seria no segundo trimestre de 2020, é a Carta aos Efésios, o título da lição, Saudação aos destinatários. Essa revista ela tem como título a Igreja Eleita. Nós vamos estudar um pouco sobre as características da igreja que foi eleita, ou que é eleita, né? O textual diz assim: a vós graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Está em Efésios capítulo 1, versículo 2. A verdade prática diz: a epístola aos Efésios revela o propósito eterno de Deus para a Igreja de Cristo. Nós temos aqui uma série de leituras diárias. Eu vou estar passando aqui para os irmãos, se vocês quiserem acompanhar em casa. A segunda-feira, a sugestão de leitura em Atos, capítulo 9, versículo 3 ao 5, a conversão de Saulo no caminho de Damasco. Na terça-feira, Atos 19, 1 ao 3, a visita de Paulo a Éfeso por ocasião da terceira viagem missionária. Na quarta leitura é Atos, capítulo 19, versículo 5 ao versículo 7, o encontro de Paulo com os 12 discípulos em Éfeso. Na quinta-feira, Atos 19, 8, Paulo prega durante 3 meses na sinagoga de Éfeso. Na sexta, livro de Atos, capítulo 20, versículos 28 ao 31, Paulo admoesta a igreja e lembra dos 3 anos de ministério em Éfeso. No sábado, Atos 28 e 30, a prisão domiciliar do apóstolo em Roma serviu para que ele escrevesse a epístola aos Efésios. A nossa leitura bíblica em classe está no livro de Efésios, capítulo 1, versículo 1 e 2, no livro de Atos, capítulo 19, versículo 1 ao 7. Os irmãos podem acompanhar. Você que está em casa pode abrir a sua Bíblia e fazer esse acompanhamento da leitura. Primeiro no livro de Efésios, capítulo 1 e 2. Atos, capítulo 19, 1 ao 7. Diz assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. A vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Atos 19, 1 ao 7. E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos, disse-lhes: recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram: nós ainda nem ouvimos falar que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: em que sois batizados então? E eles disseram: no batismo de João. Mas Paulo disse: certamente João batizou com batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Estes eram ao todo uns 12 varões. Então eu convido a você para orar comigo, né? Pela leitura da palavra e pela lição que nós vamos iniciar hoje. Nós vamos orar em nome do Senhor Jesus. Convido para ficarmos em pé, que estão aqui presentes, né? E você que está em casa pode acompanhar essa oração, orar conosco, né, nesse dia, né? Vamos orar. Soberano Deus, eterno Pai, meu Deus, muito obrigado por estarmos nesta manhã na Tua presença, na Tua casa. Ó Deus, muito obrigado pela oportunidade de juntos, ó Pai, aprendermos a Tua palavra, Senhor. Deus, que nessa manhã a Tua palavra cumpra o Teu propósito em nossas vidas, ó Pai, e que nós possamos aprender um pouco mais daquilo que o Senhor quer nos ensinar. Deus, fala conosco o que precisamos ouvir, Senhor, a que nós possamos enriquecer nesta manhã a Tua palavra, Deus, e assim, Deus, que ela cumpra o Teu propósito em nossas vidas, ó Pai. Abençoa os Teus filhos que aqui estão, ó Deus, abençoa aqueles que estão em casa, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Cumpra o Teu propósito em nossa vida através, Senhor, da Tua palavra, porque tudo nós pedimos e agradecemos
em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós estamos aqui, graças a Deus, e nós vamos aprender durante o decorrer desta revista a respeito da carta aos Efésios, né? Como era a igreja, onde ela estava localizada, qual a característica daquele povo que vivia naquela época, né? Qual o propósito de Paulo ao escrever esta epístola, né? Nós vamos aprender e vai ser enriquecedor para nós. Vamos entrar na introdução. A epístola aos Efésios é denominada de a coroa dos escritos de Paulo e ainda de a rainha das epístolas. Nela, o propósito eterno de Deus para a igreja está revelado por meio de Cristo Jesus. Nesta lição estudaremos os aspectos introdutórios e as principais abordagens doutrinárias da epístola. Durante esse estudo, o conteúdo da epístola deve nos levar à adoração a Deus e ao aperfeiçoamento da nossa vida cristã. Está escrito que tudo que foi escrito para o nosso ensino. E a Bíblia diz que toda a Escritura ela é proveitosa para o ensino, né? E aqui há uma acréscimo, né? Que o que está escrito deve nos levar à adoração a Deus e ao aperfeiçoamento da nossa vida cristã. Então, todo aprendizado cristão, todo aprendizado da Bíblia, ela deve nos levar à adoração a Deus. E cada vez que nós aprendemos, nós devemos adorar de forma mais consciente, nós devemos adorar de forma mais consistente ao Senhor. E ele diz aqui que a epístola aos Efésios é denominada a coroa dos escritos de Paulo, porque traz as doutrinas referentes à igreja, referentes à estruturação da igreja em si, que ainda hoje esse ensinamento, essa forma doutrinária é aplicada em nossas igrejas. A autoria e data, nós vamos aprender quem escreveu a carta aos Efésios e em que data, em que ano mais ou menos ela foi escrita. Lembrando que essas datas elas são aproximadas, né? Dificilmente nós temos uma data exata, elas são sempre aproximadas, né? A autoria. Conforme o costume da época, o autor inicia a carta declarando sua identidade. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. O livro de Atos menciona que ele se chamava Saulo. Esse nome Saulo nós devemos lembrar que é um nome hebraico, mas que também era conhecido como Paulo. Em hebraico, Saulo significa solicitado, provavelmente uma homenagem a Saul, o primeiro rei de Israel, que pertencia à mesma tribo do apóstolo. Já Paulo significa pequeno, e era o seu nome romano. Nós vemos aqui, o interessante é sabermos que o nome Saulo é uma homenagem a Saul, né? Que significa solicitado. E como diz aqui a lição, é um nome hebraico e era uma homenagem a Saul, que foi o primeiro rei de Israel que pertencia à mesma tribo de Paulo, né? Nós vamos ver o segundo ponto, o segundo item, a assinatura apostólica. O interessante nós vemos que ele tinha dois nomes, né? E um de uma nacionalidade e um de outra nacionalidade. A Bíblia nos declara que Paulo ele também tinha nacionalidade romana, né? E ele declara no livro de Atos que ele tem esse título de cidadão romano por nascimento, né? Enquanto o soldado romano dizia que havia pago uma grande quantia para adquirir esse título de cidadão romano. Ele também era um cidadão romano e um cidadão judeu. A assinatura apostólica. Nas 13 cartas de sua autoria, o apóstolo se identifica como Paulo, nunca como Saulo, provavelmente por considerar o nome mais apropriado para evangelizar o mundo gentílico. Outro detalhe relevante é a reivindicação da sua autoridade apostólica com a ressalva pela vontade de Deus, Efésios 1:1, isto é, não escolhido por homens. Nós vamos ver esse ponto, esse item em duas frentes, né? Primeiro o autor diz que ele usa o nome Paulo, que é o seu nome romano, e nós vemos em várias vezes que Paulo ele declara que recebeu o ministério gentílico, ou seja, ele é enviado por Deus aos povos não judeus. Então nós entendemos aqui que ele usa esse nome Paulo para ser mais aceito, vamos dizer assim, né? Ele não usa o nome Saulo, que seria o nome hebraico, mas como ele diz, ele declara que
Pedro recebeu o ministério para ir para os judeus e ele recebeu o ministério para ir para o povo gentil. E ele usa aqui esse nome, digamos assim, para que ele fosse mais aceito, né? E a segunda parte do ponto, ele reivindica a sua autoridade como apóstolo, né? Ele diz que pela vontade de Deus. E nós vemos também que em várias cartas ele declara isso, que ele não foi escolhido pela vontade dos homens, pela vontade humana, mas o próprio Deus o havia escolhido. Pela vontade de Deus ele diz: sou apóstolo pela vontade de Deus, e muitas vezes diz: sou o menor dos apóstolos, né? Mas pela vontade de Deus estou aqui, pela vontade de Deus ele está cumprindo o seu ministério, né? Pela vontade de Deus. E nós temos que também em nossas vidas aplicar isso, né? A vontade de Deus, não a vontade dos homens, mas a vontade de Deus, ela deve prevalecer. Pedro uma vez que foi confrontado, né, pelas autoridades judaicas, a Bíblia diz que ele foi convocado a não pregar mais o Evangelho. E Pedro disse: vocês mesmos vão julgar a quem eu devo obedecer, a vocês ou à vontade de Deus? Então o melhor para nós é a vontade de Deus. E não basta nós conhecermos a vontade de Deus, o melhor é cumprir a vontade de Deus, né? Cumprir o propósito de Deus em nossas vidas. O terceiro item diz: uma epístola da prisão. Nós já vamos entender que Paulo escreve essa carta, como algumas outras, estando preso. E nós vamos entender que era uma prisão domiciliar. Ele estando em casa, preso, e havia ali alguns soldados, alguns discípulos que também o apoiavam, mas ele escreveu algumas cartas que foram para edificação de muita gente. A epístola foi escrita no período em que Paulo se encontrava preso em Roma. Ele se identifica como prisioneiro de Jesus Cristo, o preso do Senhor e o embaixador em cadeias. Isso significa que era uma carta enviada do cárcere. Por essa razão, ela integra o rol das epístolas da prisão, redigidas aos Efésios, aos Filipenses e aos Colossenses e a Filemon, ou seja, essas cartas. Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemon são as cartas da prisão, ou epístolas da prisão, né? Onde Paulo, preso, ele não deixa de fazer a obra, né? Ele não deixa de cumprir o propósito da sua vida, né? E ele não deixa que aquela prisão venha a limitar a sua ação. E quantas vezes nós, por menos que isso, né? Nós limitamos a ação de Deus na nossa vida, nós limitamos aquilo que nós fazemos para o Senhor. Paulo, estando preso, ele não deixa de ser limitado por aquela situação, mas ele resolve a si mesmo, estando preso e preocupado com a situação espiritual e até material das igrejas que ele havia fundado. Ele escreve aquelas cartas e ele dá um jeito de aquelas cartas chegar até o seu destinatário. Ele escreve recomendando, ele escreve orientando, ele escreve até mesmo exortando as pessoas, repreendendo aqueles que estavam em pecado, mas ele não deixa de cuidar das igrejas que ele havia fundado. E quantas vezes nós nos limitamos a fazer a obra de Deus por algo muito menor do que aquilo que Paulo estava sofrendo, né? Então nós temos que tomar isso como lição. O que pode me limitar? O que pode me trazer limite na obra do Senhor? Que poucas coisas, irmãos, devem nos trazer limite na obra do Senhor. Nós temos que nos aplicar à obra do Senhor e sempre fazer, porque a Bíblia diz que o nosso trabalho do Senhor, ele não é vão. O quarto item diz a respeito da data. E como eu disse que as datas dos livros da Bíblia, dos acontecimentos, dificilmente nós temos uma data exata, né? Sempre é uma data aproximada. E quando nós temos aqui, quando a gente vê uma data que tem AC, ela significa antes de Cristo. Quando nós dizemos assim, 100 anos, AC significa 100 anos antes de Cristo. E quando se trata de uma data antes de Cristo, essa data ela vem de forma decrescente. E quando nós temos uma data, por exemplo, 100 anos DC, significa 100 anos depois de Cristo. E essa sim, ela vem de uma ordem crescente. De acordo com Atos, após realizar 3 viagens missionárias e implantar igrejas na região do Mediterrâneo, Paulo esteve em prisão domiciliar por cerca de 2 anos, entre 60 e 62 depois de Cristo. A partir dessa premissa, a data provável da redação da Epístola aos Efésios ocorreu por volta de 61 e 62 depois de Cristo.
tendo Tíquico como o seu portador. Ou seja, Paulo escreveu essa carta entre os anos 60 e 61, e quem levou essa carta até a igreja de Éfeso foi um irmão chamado Tíquico. Ele tem a missão, a responsabilidade de entregar essa carta, né? E como nós vimos aqui, sempre há uma data aproximada, né? Nós temos aqui, irmãos, um subsídio didático que traz a divisão da carta aos Efésios. É interessante nós passarmos para os irmãos como essa divisão é feita, né? Como essa divisão foi feita. É um esboço, uma estruturação da carta, né? Na parte 1, ela traz, no capítulo 1, nos versículos 1 e 2, traz a salvação. No capítulo 1, nos versículos 3 ao 14, é a preeminência de Cristo na redenção. No capítulo 1, versículo 15 ao 23, a oração apostólica pelo esclarecimento espiritual dos crentes. No capítulo 2, versículo 1 até o capítulo 3, versículo 13, é o resultado da redenção em Cristo. No capítulo 3, versículo 14 até o 21, traz a oração apostólica pelo esclarecimento espiritual dos crentes. A parte 2 da carta, no capítulo 4, versículo 1 ao 16, diz implementando o propósito de Deus. No capítulo 4, versículo 17 ao capítulo 5, versículo 21, diz reproduzindo a vida de Cristo nos crentes. No capítulo 5, versículo 22 até o capítulo 6, versículo 9, o assunto é aplicando a autoridade de Cristo ao relacionamento no lar. E no capítulo 6, versículo 10 ao 20, estar capacitado e equipado para a batalha espiritual. E a conclusão está no versículo 6, capítulo 6, versículo 21 ao 24. Nós vemos que os assuntos, irmãos, eles, embora tenham sido escritos no ano 61 a 62 depois de Cristo, hoje, no ano 2021, esses são assuntos que ainda são importantes. Assuntos que nós devemos ter esclarecidos em nossa vida, né? Como, por exemplo, a importância da redenção, os efeitos da redenção na nossa vida. Então, o esclarecimento espiritual que nós temos que ter, porque muitas pessoas hoje já estão se perdendo por falta de esclarecimento espiritual, por falta de um direcionamento espiritual. Nós vemos que esses ensinamentos eles se tornam atuais hoje, nos tempos em que nós estamos vivendo. Então, é muito importante nós termos isso em nossa vida, essas características da igreja, né? Ter uma igreja esclarecida hoje é muito importante. O segundo ponto vai falar sobre os destinatários. Quem eram os Efésios, né? Que cidade era essa? Nós vamos entender por que Paulo escreveu para eles, né? Nós vamos ver que a importância da cidade de Éfeso era muito grande naquele tempo. É uma importante cidade de grande comércio e de uma importância religiosa para aquele momento, né? Nós vamos entrar no segundo ponto, a cidade de Éfeso, fundada por volta de 1050 a.C., tornou-se no centro político, comercial e religioso da Ásia Menor, atual país da Turquia. Era uma cidade litorânea cujo porto desaguava no mar Egeu. Sua rua principal era pavimentada em mármore com colunas trabalhadas em ambos os lados. Era considerada uma metrópole com cerca de 500 mil habitantes. Tinha o maior anfiteatro do mundo, com capacidade para 25 mil espectadores. Próximo dali ficava o estádio com a pista de corrida e a arena onde ocorriam as lutas entre animais selvagens, como também entre homens e animais. O autor daqui algumas características da cidade de Éfeso, né? Como era a cidade, uma cidade com 500 mil pessoas, né? Uma cidade grande, bem habitada e bem estruturada, né? Vamos assim dizer. Tinha uma rua principal pavimentada e hoje, e como algumas cidades da época, irmãos, algumas coisas da cidade estão em ruínas, né? Algumas estruturas não existem mais. E ela possui aqui um anfiteatro, né? Para 25 mil pessoas. É como se fosse um estádio, né? Como se fosse uma arena, né? Como se chama hoje, para os jogos de futebol ou para as modalidades esportivas.
E o que eu achei interessante aqui é que ocorriam as lutas entre animais selvagens, entre homens e animais, e também era uma pista de corrida, né? Nós entendemos que naquela época as pessoas já apreciavam, né, os espetáculos esportivos, né? Já apreciavam tudo isso. Nós sabemos que isso atraía muita gente, como ainda atrai hoje, né? Era um centro comercial, como dizer que era um centro comercial e político importante da época, né? E nós vamos ver aqui na frente que era a sua importância religiosa e como Paulo influenciou, né, essa situação, como Paulo mudou o costume da cidade de Éfeso através da pregação da palavra de Deus. E hoje o local onde situava-se a cidade de Éfeso é o país da Turquia, é conhecido hoje como Turquia. 2. A religiosidade em Éfeso. Vale lembrar, irmãos, que assim como hoje também acontece, naquela época cada cidade tinha sua religiosidade particular. Cada cidade tinha um Deus, vamos dizer assim, que era adorado naquela cidade. Tinha um templo exclusivo para aquele Deus. Assim como hoje também nós encontramos em algumas cidades brasileiras ou do mundo algum representante religioso, né, para aquela cidade. A cidade abrigava o templo de Artemis, Diana, a deusa da fertilidade, construído em mármore. A economia da cidade dependia dos milhares de turistas que a visitavam. Sua maior fonte de renda era o comércio de nichos de prata vendidos no templo, razão pela qual seus moradores ficaram alarmados com a pregação de Paulo contra a idolatria. O que nós observamos aqui é que acontecia na cidade de Éfeso o turismo religioso, assim como ainda acontece hoje em dia, irmãos, em algumas cidades, como por exemplo os muçulmanos têm a cidade de Meca. Aqui no Brasil nós temos, por exemplo, a cidade de Juazeiro do Norte, que as pessoas, na época do ano, vão para lá, né, para adorar ou para reverenciar o Padre Cícero, que tem o Canidé também. E havia parecido na cidade de Éfeso esse turismo religioso, né, onde as pessoas iam para reverenciar a deusa Diana, e havia pessoas que se beneficiavam com isso, com a fabricação de nichos, de imagens, né, e vendiam, assim como hoje também acontece. E Paulo traz uma pregação contra a idolatria, mexeu com a estrutura da cidade. Porque eles viviam daquilo, ele disse que eles tinham um grande lucro com a venda daquele material. Então, quando Paulo traz essa pregação da idolatria, contra a idolatria, né? Eles veem nisso um prejuízo, eles veem nisso um perigo contra os seus lucros. Então eles se revoltam, eles querem que aquela situação não vá adiante. Eles querem que Paulo pare de pregar, né? A Bíblia diz que eles faziam revoltas, eles faziam arruaças para que Paulo não viesse a pregar, e eles procuravam as autoridades, né? Porque isso aqui Paulo pregava contra o templo e contra a deusa Diana, né? Mas Paulo estava ali pregando a palavra de Deus. Não foi fácil, né? E como também hoje não é fácil pregar a palavra de Deus, fazer as pessoas mudarem o seu costume, haver um costume, uma tradição religiosa. E não seria fácil mudar, mas com a palavra de Deus, com a pregação da palavra de Deus, com o Espírito Santo, houve mudança, né? Houve mudança, foi fundada ali uma cidade. O terceiro item diz: a igreja de Éfeso. Paulo evangelizou a cidade e seus arredores durante 3 anos. Quando chegou a Éfeso, o apóstolo encontrou 12 discípulos, os quais batizou nas águas e conduziu a receber o batismo no Espírito Santo. Em seguida, evangelizou os judeus na sinagoga por um espaço de 3 meses. Foi o que nós vimos na leitura em classe, que Paulo, quando estava evangelizando ali, encontrou 12 discípulos, 12 pessoas que haviam crido, mas eles conheciam em parte a doutrina, né? Eles conheciam em parte aquilo que eles haviam crido. Ele pergunta, né? Vocês já receberam o Espírito Santo? E eles disseram: nós nunca nem ouvimos falar que existe o Espírito Santo. E ele pergunta: e vocês foram batizados em que batismo? Eles só no batismo de João. E a Bíblia diz que Paulo, ele põe a mão sobre aqueles 12 discípulos e eles recebem o Espírito Santo. Ou seja, nós já vimos em lições anteriores, eles conhecem o pentecostalismo, né? O que é o crente pentecostal? É aquele crente que crê na ação do Espírito Santo. É aquele crente que crê
naquilo que o Espírito Santo pode fazer. Então eles conheceram uma parte dessa doutrina, né? Eles não conheciam o Espírito Santo. Em seguida, evangelizou os judeus na sinagoga por um espaço de 3 meses. E como alguns judeus resistiram ao evangelho, voltou-se para os gentios, pregando em um salão alugado na escola de Tirano. Em Éfeso, Deus usou Paulo poderosamente e a igreja crescia, pois até os lenços e aventais do apóstolo foram usados para curar os enfermos e expulsar demônios. Grandes líderes da igreja também passaram por Éfeso. Apolo ministrou ali e foi instruído por Priscila e Áquila. Timóteo também foi designado para pastorear na cidade. E segundo Irineu, bispo grego do primeiro século, o apóstolo João também liderou a igreja. Então nós temos aqui uma lista de pessoas ou de irmãos que passaram por ali e foram dirigentes naquela igreja, né? Nós temos aqui uma cronologia mais ou menos, né? Quando ele diz que Paulo funda a igreja, ele começa a pregar, aluga um salão e tem a responsabilidade de formar uma igreja ali. E fala que algumas pessoas foram designadas para dirigir aquela igreja, para liderar aqueles irmãos, assim como nós conhecemos como é hoje também nos nossos tempos, né? As pessoas, os pastores eles se reúnem e designam alguns dirigentes, né? Eles apontam alguém capacitado para dirigir a igreja, assim como foi na cidade de Éfeso, né? E nós vemos aqui que Paulo ele tem uma dedicação para que aquela igreja fique de pé, para que aquela igreja seja formada, né? Ele aluga um templo, né? Prega, não desiste, alguém resiste, mas ele continua avante para que aquela obra não venha parar, né? E por isso nós temos que ter isso como exemplo, né? Havíamos de encontrar algum obstáculo, sim, mas com a graça de Deus perseverando, nós vamos alcançar o nosso objetivo. Que felicidade deve ter sido para Paulo quando ele vê aquela igreja de pé, quando ele vê aquela igreja progredindo, quando ele tem a consciência de que aquilo que ele plantou, a semente que ele plantou, está crescendo, o alicerce que ele lançou está continuando a sua edificação. Então nós temos que buscar sempre ter perseverança no nosso trabalho, não desistir daquilo que nós estamos fazendo na obra do Senhor. A saudação epistolar. A saudação é a mais breve dentre todos os escritos de Paulo. Ele se dirige aos santos e fiéis em Cristo Jesus, isto é, aqueles que foram separados e consagrados para ser a propriedade exclusiva de Deus. Eu acho interessante quando a Bíblia traz isso, a propriedade exclusiva de Deus. Isso declara que nós temos um dono, declara que nós temos um responsável, declara que nós não estamos sozinhos. E quando alguém diz que tem uma propriedade exclusiva, é porque alguém zela por isso ali, é porque alguém tem um apreço, alguém dá importância àquela situação. Ou seja, ninguém mais pode tocar, ninguém mais pode ter aquilo, porque há um dono exclusivo, né? Paulo os cumprimenta com as palavras graça e paz. Como é bom termos isso em nossa vida, graça, que na verdade para nós é um declaro que nós tivemos um favor imerecido da parte de Deus. Nós não merecemos, mas Deus ele nos dá o favor, a graça da salvação e paz, Quem não quer ter paz, Jesus Cristo diz: deixe-nos a paz, a minha paz vos dou. Então há uma importância nisso quando eu declaro que a graça nos alcançou e hoje nós temos paz. Uma expressão que lembra o favor gratuito e imerecido de Deus. Quanto aos destinatários, a maioria dos intérpretes considera que a epístola era uma carta circular, destinada aos cristãos de maioria gentílica de muitas igrejas da Ásia, provavelmente de Éfeso, a metrópole mais importante daquela região. Ou seja, irmãos, os estudiosos declaram que talvez essa carta seria uma carta que deveria circular em várias igrejas, em várias congregações. E fato é que também nos serviu, além de circular na época em várias igrejas, em várias congregações, chega até nós e nos serve hoje também como edificação, nos serve hoje como direcionamento na obra de Deus, na nossa vida cristã, no dia a dia, porque esse escrito, eles são atuais ainda hoje. Nós vamos ver o terceiro ponto,
propósito e mensagem. Que objetivo Paulo tinha ao escrever aquela carta? Qual o propósito de Paulo? O que ele queria alcançar escrevendo essa carta aos Efésios, né? E nós temos também que reconhecer que muitos propósitos foram alcançados na nossa vida através dessa carta. Se ela alcançou alguns objetivos naquela época, ainda hoje essa carta ela continua alcançando objetivos espirituais da nossa vida também, continua trazendo edificação à igreja depois de mais de 2000 anos escrita, né? O propósito. Aparentemente a epístola não aborda nenhum problema específico como em outras de Paulo, ou seja, algumas cartas que Paulo escreveu, ele abordava alguns assuntos a respeito de desobediência, a respeito de alguma coisa que estava acontecendo em determinadas igrejas, e ele resolveu escrever uma carta. Como ele não podia estar lá, como ele não podia chegar lá, ele escreve uma carta, às vezes repreendendo, às vezes exortando, mas não é o caso de Éfeso, na que ele diz: a epístola não aborda nenhum problema específico como em outras de Paulo. Porém, nos capítulos iniciais da carta, percebemos algumas ênfases que sinalizam a solução de certas questões. Por exemplo, havia novos convertidos que tinham do mundo helênico, que vinham do mundo helênico e praticavam religiões de mistérios e magia, mas que agora se reuniam com os santos de Éfeso. Não por acaso o apóstolo mostra àqueles crentes que Cristo está no comando do universo inteiro. Sabemos que naquela época havia muitas religiões diferentes, né? E que algumas dessas religiões eles criam que a natureza ela tinha sua força, né? Que havia algum deus da chuva, havia algum deus da mata, havia um deus da terra, né? E que a própria natureza seria um deus, né? E Paulo mostra que o Senhor do Universo, Paulo tenta mostrar para essas pessoas que haviam se convertido dessas religiões que há um único Senhor e Rei de todas as coisas. Ele mostra que não há um Deus diferente para a chuva, não há um Deus diferente para a terra, não há um Deus diferente para a mata ou para qualquer outra coisa. Há um só Deus e só mediador entre Deus e os homens. Então Paulo tinha um dos objetivos dessa carta, era mostrar esse senhorio de Jesus Cristo, essa soberania de Jesus sobre todas as coisas. Mostrar para essas pessoas que haviam se convertido que o costume antigo devia ficar lá atrás, e que agora eles não precisavam praticar aquelas religiões de mistério, né? Mas que agora eles tinham o Senhor, que é o Senhor Jesus Cristo. Também é possível perceber outro tipo de ênfase do apóstolo. O passado daqueles cristãos era marcado pela imoralidade e bebedeiras. Mais uma vez, salvos pela graça, eles deveriam adotar um novo estilo de vida em Cristo. Esse item é muito interessante, irmãos, quando fala do passado, né? O passado daqueles cristãos era marcado pela imoralidade e bebedeira, que alguma dessas coisas tinham a ver muito com a religião, né? Com a adoração a Artemis, a Diana, porque muitos desses cultos eram feitos por meio da prostituição, da bebedeira, da embriaguez, e muitos seguiam essa religião e traziam para a sua vida pessoal, né? Mas Paulo diz que esse passado foi apagado, né? E que agora eles deveriam adotar um novo estilo de vida em Cristo. Fala aqui da transformação, fala aqui da libertação, fala aqui de que o meu passado não me interessa mais, agora eu tenho que ter uma nova vida. A Bíblia diz que aqueles que estão em Cristo são nova criatura, né? As coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Paulo diz que o passado ficou para trás, eles agora prosseguem para o alvo, né? Para o alcance da soberana vocação. Então ele diz que aquilo que passou já não nos interessa mais, né? Agora nós somos novas criaturas em Cristo Jesus e devemos assim adorar a Deus em novidade de vida, nos revestir do novo homem, né? O velho homem, ele morreu, foi sepultado, agora nós ressurgimos para adorar a Deus. Nós sepultamos o velho homem do pecado, assim como Paulo aconselha a esses novos convertidos a viverem assim em novidade de vida, né? Sob essas premissas, então, podemos considerar que uma das intenções do autor aos Efésios era de atender às múltiplas necessidades da igreja numa perspectiva pastoral. Por isso a carta é apontada por estudiosos como um tratado religioso sobre a igreja e o corpo de Cristo. Como nós vemos que essa carta
é uma carta estrutural da igreja, né? E ainda hoje é usada como direcionamento, ainda hoje é usada como aconselhamento. E nós temos que ter isso no nosso coração, que a Escritura, ela é bem atual. Nós não podemos desprezar a Escritura. E ela deve ser usada como uma estrutura na nossa vida doutrinária. A Bíblia nos traz respostas para tudo quanto aconteceu na nossa vida. A carta é apontada por estudiosos como um tratado teológico sobre a igreja, o corpo de Cristo. O que Paulo escreveu aos Efésios como a igreja sendo o corpo de Cristo, ela é aplicada ainda hoje, nos serve ainda hoje. Não mudou nada. O que Paulo apontava naquele tempo, o que a Bíblia apontava naquele tempo como pecado, hoje ainda é pecado. Aquilo que a Bíblia condenava, ainda é condenável hoje. Não há como fazer ajuste na palavra de Deus. Nós temos que buscar sempre atender a palavra de Deus, fazer a vontade de Deus. Segundo item, a mensagem. A mensagem de Efésios gira em torno das duas temáticas: Jesus Cristo, a cabeça, a igreja é o corpo. Nós sabemos que nós já ouvimos vários ensinamentos sobre isso, a respeito da doutrina de Cristo, seu cabeça. E a cabeça, o cérebro comanda todo o corpo. Nós temos que obedecer o cabeça. Assim podemos classificar e demonstrarmos desses assuntos, classificar os desdobramentos desse assunto nos seguintes eixos temáticos: a consumação do plano eterno de Deus na pessoa de Jesus Cristo, a atuação do Espírito Santo como um penhor da experiência da salvação, e o 3, a reconciliação dos povos por intermédio da cruz de Cristo, a revelação do mistério da vontade de Deus por obra do Espírito Santo, um novo estilo de vida baseado na unidade, na comunhão com o Espírito, na frutificação, na adoração e na intercessão no Espírito. Nós vemos aqui, ele cita 6 itens, do qual a mensagem de Efésios é dividida. Primeiro, a consumação do plano eterno de Deus na pessoa de Jesus Cristo. Ou seja, o plano eterno é a salvação da humanidade. E a Bíblia diz que em Jesus Cristo nós temos a confirmação das promessas. A Bíblia diz que Jesus Cristo, ele é o nosso amém, ou seja, a confirmação da promessa de Deus na nossa vida. O segundo item diz a atuação do Espírito Santo como penhor da experiência da salvação. O Espírito Santo, ele é dado aos santos, aos salvos. Aquelas pessoas que recebem Jesus Cristo como Salvador, elas recebem como penhor ou como selo o Espírito Santo. Aquelas pessoas que creem, como eu disse, nós como crentes pentecostais, nós cremos na ação do Espírito Santo, não simplesmente no batismo, nós cremos na ação do Espírito Santo na nossa vida. Aqueles que são salvos, esses têm o Espírito de Deus. A Bíblia diz que esse Espírito testifica com o nosso Espírito. Então, o Espírito Santo é o penhor, ele faz parte do plano da salvação que Deus preparou para nós. A reconciliação dos povos é o item 3, por intermédio da cruz de Cristo. E não há outra forma de reconciliação dos homens com Deus, simplesmente a cruz. Simplesmente, a Bíblia diz que a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas é salvação para aqueles que creem. Então, se nós cremos na pregação, naquele tempo Paulo já dizia isso, que é a gente pregar que um homem morreu na cruz pelo pecado da humanidade, era loucura para muitas pessoas, assim como ainda hoje muitas pessoas consideram loucura. Mas aí ele diz: a palavra da cruz, ela é salvação para todo aquele que crê. Então, aquele que quer se reconciliar com Deus, aquele que quer fazer uma amizade com Deus, ele só vai fazer através da cruz. A Bíblia diz que Jesus, ele constitui um novo e vivo caminho para nos reconciliarmos com Deus, quando nós chegamos com ousadia na presença de Deus, pelo novo caminho que ele nos consagrou. O 4, a revelação do mistério da vontade de Deus por obra do Espírito Santo. Nós vemos que Jesus, ele iniciou essa obra da salvação, e quando a Bíblia diz que ele foi elevado aos céus, e Jesus Cristo, ele já dizia que viria um Consolador, e o Espírito Santo, ele dá continuidade a essa obra.
fazendo as pessoas se converterem, fazendo as pessoas crerem na palavra de Deus. E a conversão ela não é possível sem a atuação do Espírito Santo. Jesus Cristo ele começou, Jesus Cristo ele morreu na cruz do Calvário. A Bíblia diz que o Espírito Santo ele nos convence do pecado. E o quinto, um novo estilo de vida baseado na unidade, na comunhão com o Espírito Santo, na frutificação, na adoração e na intercessão do Espírito. Né? Quando nós cremos, né? Nós ouvimos falar de Cristo, o Espírito Santo ele atua nos fazendo crer naquela palavra que nós ouvimos. Agora ele vai nos trazer uma nova vida, um novo estilo de vida, que é baseado na comunhão, né? Na comunhão uns com os outros. A Bíblia diz que nós temos que andarmos na luz como Ele está na luz. Nós temos comunhão uns com os outros e o sangue de Cristo nos purifica de todo o pecado. Diz ainda a Bíblia que no que depender de nós teremos paz com todos os homens. A Bíblia em vários momentos ela nos aconselha isso, a termos comunhão, a mantermos a comunhão uns com os outros, né? A termos a frutificação. É aquele que crê, ele começa a dar fruto, começa a produzir, começa a pregar, começa a testificar e vai produzindo frutos, né? E na adoração e na intercessão. Quando essa palavra da oração é muito importante, quando nós adoramos a Deus em espírito e em verdade, quando nós adoramos a Deus com consciência daquilo que estamos fazendo. E é muito interessante que nós sabemos em quem nós temos crido, nós sabemos como adoramos a Deus e por que adoramos a Deus. Não simplesmente por que você vai para a igreja, porque meu pai e minha mãe vai, não. Nós temos que ter um motivo específico, né? Nós temos que saber por que adoramos a Deus, temos consciência disso. Não que nós precisamos que Deus faça alguma coisa para nós adorarmos a Deus, não, mas temos consciência do culto que nós estamos prestando, né? Nós temos que prestar o culto a Deus, mas prestar um culto com entendimento, né? Por que nós estamos aqui? Para nós defendermos, a Bíblia diz que nós temos que defender a nossa fé. Pedro disse que nós temos que muitas vezes, sem palavra, defender a nossa fé. Respondemos àqueles que pedem questão sobre a nossa fé. E muitas vezes nós fazemos isso com a nossa adoração, com o nosso estilo de vida, com o nosso estilo de adoração. Os novos relacionamentos conjugais, a luta contra o diabo, mais um assunto que ele aborda aqui, né, que o relacionamento conjugal ele também faz parte da nossa vida. A luta contra o diabo. É muito interessante quando Paulo aborda essa situação da luta que nós temos. Eles não temos que lutar contra sangue e carne. E ele traz a realidade que muitas pessoas negam, né, a existência do diabo. E eu digo sempre que é uma arma que o diabo usa quando ele coloca na mente das pessoas que não existe. E as pessoas sempre vão achar que o que acontece com elas é o destino, é culpa delas. Não, a Bíblia declara que há a existência do inimigo, né? A existência de um arqui-inimigo que ele quer a todo custo destruir a obra de Deus. E nós fazemos parte da obra de Deus, você faz parte da obra de Deus. E um dos objetivos do diabo é isso, destruir aquilo que Deus criou, ou muitas vezes se colocar no lugar de Deus. Então nós temos essa luta contínua a cada dia. Nós como igreja, nós como servos de Deus, nós temos essa luta contínua na nossa vida. Ele diz, nós não temos que lutar contra carne e sangue, mas contra os principados e potestades que atuam nas regiões celestiais. E nós vamos ver na conclusão do livro de Efésios, que ele nos dá as armas, ele nos mostra quais são as armas. Eu gosto muito de dizer que quando ele escreve aos Coríntios, ele diz, as nossas armas não são carnais, mas são poderosas em Deus para a destruição de fortaleza. Então que nós tenhamos consciência disso. É uma outra coisa que nós temos que abordar, é a consciência de sabermos que nós temos uma arma. E a consciência de sabermos, né? Um soldado, quando ele vai servir, ele primeiro conhece as armas que tem, depois ele é treinado para usar aquela arma de forma correta. Porque se ele não souber usar, ou ele vai matar algum, ele vai matar a si próprio. Ele não vai atingir o alvo que lhe está proposto. E nós sabemos que a palavra pecar significa errar o alvo. Então, se eu não souber usar uma arma, eu não vou acertar o alvo corretamente. E ele fala aqui, portanto, a epístola contém uma combinação de doutrina, fé e prática da vida cristã. Ou seja, de tudo quanto Deus fez e do que se espera que a igreja faça. Nós caminhamos de novo em duas frentes. O que Deus fez
ser e o que a igreja tem que fazer. Paulo mostra a obra de Deus, o que Deus realizou através de Jesus, através do Espírito Santo, mas ele diz também: a igreja tem que fazer alguma coisa. Além de Deus ter feito, nós como servos de Deus, nós temos algo a fazer também na obra de Deus. Eu tenho que agir, eu tenho que fazer aquilo que me está proposto. Nós temos que correr com perseverança a carreira que nos está proposta. Ele fala aqui que é uma epístola que combina doutrina, fé e prática da vida cristã. Ou seja, eu conheço a doutrina, agora eu tenho que ter fé e praticar aquilo que eu aprendi, praticar aquilo que Deus me fez aprender na vida cristã. Nós vamos seguir para a conclusão. A epístola revela um elaborado resumo da salvação e suas implicações para a vida cristã. Seu conteúdo recorda o favor imerecido que recebemos gratuitamente da parte de Deus. Suas exortações que nos impelem a viver em santidade e alicerçados em Cristo, a cabeça da igreja, a batalhar contra as forças das trevas. Ou seja, nós seguimos uma ordem aqui. Ele vai mostrar primeiro o que nós recebemos. Nós recebemos a salvação, não merecemos, no favor imerecido que recebemos gratuitamente da parte de Deus. Mas com esse favor que nós recebemos sem merecer, veio algumas coisas, de algumas responsabilidades, ele nos exorta, ele nos exorta, traz exortações a respeito disso e nos incentiva a viver em santidade e a licenciados em Cristo. Não há outra forma de sermos salvos, Ele começou a boa obra, A Bíblia diz que Ele é poderoso para completar a boa obra que Ele iniciou em nós. Então nós também temos essa participação de vivermos essa vida regrada na pessoa de Jesus Cristo e a batalhar contra as forças das trevas. Então nós temos uma batalha a vencer, Nós temos uma luta a vencer. Nós temos pela frente uma luta. Não será fácil, mas é possível vencermos com as armas que Ele dispõe para nós, E essa batalha, nós temos que sempre escolher o lado do bem. Está aí o mundo, nós temos os inimigos que estão aí à frente, para batalhar conosco ou contra nós, Mas nós temos um general, nós temos alguém que nos lidera e que está à nossa frente, para vencer a nossa luta, para vencer a nossa batalha e para nos dar condição de lutarmos e vencermos, E para mim foi uma satisfação estar aqui com os irmãos e quero concluir aqui convidando os irmãos para a próxima lição, A lição 2. Se você não puder estar aqui conosco na igreja de forma presencial, acompanhe pela rede social, e estaremos perseverando nesse trabalho, que os irmãos contribuam conosco, venham à igreja, porque nós entendemos que nesse tempo de pandemia nós temos que tomar algumas medidas, mas a comunhão de ver os irmãos não pode ser substituída. Eu quero convidar os irmãos para estar aqui presencialmente no próximo domingo, para alegrar-se conosco na presença de Deus. Mas se você não puder vir, acompanhe pela rede social. Amém.